Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo nesse canal. Quero agradecer a tua presença nesse lugar. Hoje eu quero dar início a uma série chamada Escolhas Erradas e Consequências Trágicas. Sei que é um tema muito longo, mas espero que você goste. Nós vamos estar falando sobre alguns personagens bíblicos, algumas experiências bíblicas que nos ensinam a tomarem decisões certas e as consequências que as decisões erradas têm quando nós decidimos ou quando nós acabamos tomando uma decisão errada. Eu espero que você goste. Hoje nós vamos falar sobre Davi e Batseba. Eu quero já iniciar te agradecendo a tua presença aqui nesse canal. Você que é inscrito, você ainda que não é, para você deixar a sua curtida, você que não é inscrito, se inscrever no canal e estar participando dessa série conosco que nós estamos dando início hoje. Hoje é o episódio 1 e nós teremos alguns episódios aí na frente. Espero que você goste, espero que isso possa ser um incentivo ao teu coração. Eu quero então estar lendo a passagem de 2 Samuel, do capítulo 11, do verso 2 até o verso 5, que nós vamos estar entendendo um pouco da situação em que Davi se colocou, que nós podemos aprender para viver de uma vida totalmente diferente nos tempos de hoje. Essa situação que Davi se colocou acontece nos dias de hoje com muitas pessoas. E aí nós podemos especificar algumas pessoas presas lá em pornografia, presas em traição, presas em vícios e tudo mais. Mas nós vamos entender baseado na história de Davi, e você vai colocar ali o que você está vivendo, aquilo que você está preso e aquilo que você precisa se libertar. Às vezes nas decisões erradas que você está tomando, que você precisa tomar de uma forma diferente. Então vamos lá que eu quero ler com você 2 Samuel, do capítulo 11, do verso 2. Diz assim: Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher muito bonita tomando seu banho. Ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Então Davi mandou alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando o que aconteceu. O que nós aprendemos com essa situação em que Davi se colocou? Primeira coisa que nós podemos entender é que na nossa vida nós sempre vamos nos encontrar em um momento de distração. Davi, ele simplesmente acordou e foi para o terraço. Mas com essa situação ocorreu de que a fragilidade de Davi fosse exposta naquele momento. O que nós aprendemos com isso? Nós temos as nossas dificuldades. Você tem a sua fraqueza, eu tenho a minha fraqueza, e nós sempre vamos precisar ficar atentos nos dias que nós estivermos distraídos. Porque Satanás, ele simplesmente vai colocar setas para que façam você cair no pecado que nós, infelizmente, nós carregamos. O que nós podemos aprender com essa passagem de Samuel? Essa história de Davi, que nós temos a opção, nós temos a escolha de tomarmos decisões certas e tomarmos as decisões erradas. Davi, ele está nos ensinando a tomar as decisões certas. Por mais que ele tomou as decisões erradas, o exemplo da vida de Davi, tomando essas decisões, é um ensinamento que gera em nós um pensamento de agirmos totalmente diferente como Davi agiu. Então, se você prestar muito atenção aqui, Davi, ele primeiro o quê? Olhou para depois
cometer o ato do pecado. Muitas vezes nós vemos ali as brechas, nós vemos ali as setas que vão nos fazer pecar, e muitas das vezes nós tomamos a decisão de ir em direção a esse pecado. Em vez de nós retrocedermos, em vez de nós irmos para o outro lado, nós vamos em direção àquilo que vai nos fazer pecar. Então é interessante que essa passagem de Davi vai nos ensinar a sermos pessoas que pensam, sermos pessoas que tomam as decisões certas em meio de uma tentação. Todas as vezes que nós temos a opção, infelizmente a opção chega de pecarmos ou de tomarmos a decisão certa, nós acabamos tomando a decisão errada, que é fazendo o ato do pecado, que é mentira, que é os vícios, que é a prostituição, que é a traição. Nós precisamos entender que nós temos a opção de darmos a resposta correta no meio do desafio. Nós precisamos entender que tudo se inicia nos momentos de distrações da nossa vida. Em Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes o nosso erro é achar que nós somos super-heróis e que nós vamos conseguir com a força dos nossos braços. Ou seja, que nós tomarmos uma decisão de forma mentirosa vai ser a solução correta que nós vamos tomar para solucionar aquele problema. Se você tem um problema de pornografia, se você sabe que você não pode ficar sozinho, o porquê você vai ficar sozinho sabendo que o seu ponto fraco é esse momento? Entende? Então a gente precisa rever aquilo que nós estamos vivendo e tomarmos novas decisões para não cairmos como Davi caiu na sua tentação. Quero mostrar para você agora as desculpas que Davi tentou colocar, tentando encobertar o erro dele e colocar em outra pessoa, ou seja, tentar diminuir a consequência do erro que ele fez. Aí nós vamos lermos agora Samuel 11, do verso 6, e nós vamos ler algumas partes eu vou falar para você onde está, para você abrir aí na sua Bíblia, tá bom? Para você acompanhar. Então vamos lá. 6, o verso 6 diz assim: Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o Oteu, venha falar comigo. E Joabe o obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube disso, que Urias não tinha ido para casa, perguntou: você acaba de voltar depois de ter ficado fora tanto tempo, por que você não foi para casa? Quando Davi perguntou isso para Urias, a intenção de Davi é nítido ver que ele queria que Urias tivesse relações com a sua própria esposa. Para quê? Para que a culpa não caísse nele da gravidez que ele tinha cometido com Batseba. Muitas vezes nós tentamos encobertar um erro com outro erro, uma mentira com uma outra mentira, com uma falsidade em cima de outra falsidade. Mas nós vamos ver um pouco mais do que Davi fez, nos ensinando a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. E no verso 13, nós também entendemos, eu vou deixar aqui na tela para você ver, que Davi, ele embriagou Urias para que Urias tivesse relações com a sua esposa embriagado, para que mais uma vez a culpa não caísse em cima
de Davi. Você entende como naquele tempo não é tão diferente dos tempos de hoje? O que Davi cometeu simplesmente é o que muitas pessoas cometem hoje ainda, que é colocar desculpas em cima de situações para que a consequência seja mais leve, seja mais tranquila. Então, nós vamos ver mais uma situação que Davi fez nessa passagem, quando nós partimos para o final e para nós fecharmos esse primeiro dia, esse primeiro vídeo de estudos sobre escolhas erradas que geraram consequências terríveis. E para nós finalizarmos no verso 15, ele manda uma carta para Joabe, pedindo para que colocasse Urias na linha de frente da guerra, que ele tinha certeza que Urias não iria sobreviver. E colocando Urias na frente, infelizmente acontece o que? Urias é morto ali pela guerra. E Davi, achando que a consequência teria se encerrado, é aí que muitas vezes nós nos enganamos. Tudo que se plantou, tudo vai ser colhido aqui na terra antes da morte. Então, o que eu tenho para falar para você é que nessa pequena conversa, nesse pequeno vídeo aqui, é que nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, toda mentira, todo vício, tudo aquilo que nós fazemos de errado, vai haver uma consequência. Seja boa, seja ruim, tem as consequências. Mas se você hoje tem tomado as decisões erradas, eu peço para você que você se arrependa disso. E se arrependa de uma forma correta, que é pedindo ajuda, indo até pessoas que realmente possam te ajudar. Que esse exemplo de Davi e Batseba seja um exemplo para nós não cometermos os mesmos erros que Davi cometeu. Em Salmos 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Tudo o que você faz de errado, se você não corrigir, você vai ser levado para uma cova mais funda. E que cada mentira, que cada falsidade, que cada decisão errada que você toma em cima daquela decisão que você poderia ter consertado, você vai se aprofundar a cada vez mais. E o ensinamento que nós temos nessa mensagem é que nós precisamos tomar as decisões corretas quando nós temos a oportunidade de agirmos. Quando nós temos a oportunidade de fazermos o certo, que nós venhamos fazer o certo. Davi podia ter muito bem chegado a Urias e falado: olha, eu tive relação com sua esposa, eu a engravidei e agora eu preciso resolver isso com você. Mas aquele tempo já nos mostraria que nos dias de hoje seria da mesma forma. Se hoje você tem tomado decisões erradas, se hoje você tem feito coisas que não agradam a Deus, eu tenho uma mensagem para dizer para você: volte enquanto há tempo. Evite fazer coisas que desagradam a Deus. Davi teve a pena máxima ali naquele tempo. A decisão, digamos assim, da consequência maior, que está lá no verso 27, que diz assim: depois que o tempo passou de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu o filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. E sabe o que aconteceu, irmãos? O marido de Batseba morreu e o filho que eles tiveram também morreu. Então, sabe o que nós entendemos? É que quando nós agimos sem a vontade de Deus, tudo aquilo que nós geramos não vai dar certo.
Tudo aquilo que nós plantamos de errado, nós vamos colher. Então, a mensagem de hoje para nós é essa: volta a caminhar na verdade que é Jesus. Porque se nós continuarmos caminhando dessa forma de erradas, nós vamos continuar sofrendo e tomando decisões erradas. Então reveja as suas decisões, as suas ações, reveja tudo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Que nós venhamos aprender com Davi e Batseba, que nós possamos tomar decisões que geram vida, para nós colhermos bênçãos do Senhor. Fica com Deus.